Olá pessoal, hoje a gente vai estar fazendo um vídeo ensinando para o pessoal como desafoga uma motosserra, certo? A gente vai trabalhar hoje e mostrar, no caso, 4 marcas, sendo Vulcan, que essa Vulcan aqui é uma máquina que ela é semelhante a várias máquinas importadas, certo? Então vamos mostrar ela, que tem várias máquinas importadas, Tecna, Toyama, Kawashima, Nakashi, tem várias máquinas que se parecem muito com a Vulcan, então a gente vai mostrar ela, a título de também fazer com que as pessoas entendam das outras marcas importadas, que são tudo mais ou menos semelhante. Depois a gente vai mostrar dos Quarna, que o seu modelo é o modelo 353, certo? Tem vários outros modelos, um pouco diferente a situação de botão de afogador e tal, mas o princípio basicamente é o mesmo, certo? Depois a gente vai estar mostrando também aqui da motosserra Makita, essa aqui é uma EA3203SG, certo? Também ela tem as suas peculiaridades. E depois a gente vai estar mostrando também um Stihl, um MS 170, 180 no caso aqui, mas é a mesma máquina, 170, 180 é a mesma máquina, certo pessoal? Então a gente vai proceder da seguinte forma, a gente vai explicar e mostrar como se desafoga esse Stihl e depois a gente vai mostrar o procedimento das outras máquinas, Só que as outras máquinas, sendo que são novas, tal, a gente não vai desafogar elas, até porque não estão afogadas, não tem combustível, mas a gente vai ensinar todo o procedimento, como faz em cada uma delas, e a gente vai mostrar na 170. A 170 é uma máquina que realmente está afogada, então a gente vai fazer o procedimento certinho para desafogar esta máquina, certo? Vamos lá. A 170, primeiro, a princípio a gente vai ver se realmente essa máquina está afogada. Nós vamos lá botar aqui no botão de liga, certo? E a gente vai puxar, ver se essa máquina aqui realmente está afogada. Vamos lá. Procedimento correto é o pé aqui no bico, no cabo, que ele já é feito para isso também, até para ter uma segurança, para evitar acidentes e tal. Interessante também é sempre travar o freio, que é uma segurança também, vai que essa máquina pega em alta rotação, alguma coisa assim, pode acabar o pessoal se machucando e tal, Então é interessante travar o freio aqui também, que se ela vir a pegar, não tem problema nenhum, certo? Botãozinho de liga acionado, vamos lá. 4 puxados. Ó, ela não pega, até quer dar um sinalzinho, mas não pega. Então vamos ver, vamos tentar botar lá embaixo no afogador também para ver. Realmente não pega. Posição de acelerada. Não pega, essa máquina não tá pegando, certo? Então essa máquina tá realmente afogada, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai ter que ter acesso à vela em primeiro lugar, então a gente vai ter que tirar a cobertura. Para tirar a cobertura do modelo 170 e 180, que é o mesmo, a gente vai acionar o gatilho acelerador, empurrar a alavanca de liga até na posição afogador, certo? Vai destravar a cobertura, tirar a cobertura, tirar o cachimbo da vela, tirar a vela de ignição. Aí aqui a gente vai ver essa vela aqui, ó. Ela está um pouco úmida, ó. Não é muito, tá, pessoal? Às vezes o pessoal tira a vela e diz: ah, essa vela não tá nem molhada, tal, então essa minha máquina não tá afogada. Às vezes é engano, tá? Ela tá pouquinha coisa úmida aqui, ó, e essa máquina tá afogada. A gente vai ver agora se essa máquina realmente está afogada ou não. Pela vela, poderia se dizer que essa máquina nem está afogada, certo? Vamos lá, tirar o filtro aqui para garantir que senão ele vai acabar caindo, filtro do ar. Então, qual é o procedimento para a gente desafogar essa máquina? Quando a máquina afoga, ela tem excesso de combustível dentro do cilindro, dentro da câmara de combustão. Então a gente vai ter que tirar esse combustível que está ali dentro. O interruptor da máquina precisa estar na posição desligado, posição off, certo? Então estamos aqui na posição desligado. A gente tira o cachimbo da vela aqui, bota ele um pouquinho longe até para não acabar molhando ele e tal, com combustível. Pode ficar perigoso depois, A gente vai pegar o motosserra, vai virar ele de cabeça para baixo, apoiando ele em alguma coisa, na mesa, aqui no nosso caso, ó, a gente vai apoiar aqui na mesa, vai virar ele de cabeça para baixo. Não é preciso tirar o combustível do tanque, tá? Essa máquina está com combustível no tanque, não é preciso tirar. Só o botão interruptor, ele precisa estar na posição desligado, certo? Então a gente vai proceder puxando aqui, ó. Então é o seguinte, se você tiver acesso a um compressor de ar, você vai dar umas 5, 6 puxadas, você vai colocar um jato de ar aqui no buraco da vela aqui, E vai puxar ela aqui, colocando o jato de ar no cilindro. Vamos colocar aqui, ó, jato de ar. E puxamos aí umas 3, 4, 5 vezes.
e fechou. Já vai funcionar. Lembrando que aqui a vela tá... Passar um jato de ar na vela, certo? E a gente vai colocar. Caso você não tenha acesso a um compressor, você não tenha um compressor em casa, como é que você pode estar fazendo? Você pode estar tirando a vela de ignição, pode estar pegando um isqueiro, queimando a vela de ignição, aqui, né? E você vai virar de cabeça para baixo, como a gente acabou de fazer, só que você vai puxar em torno de umas 20 a 30 vezes para tirar esse excesso de combustível de dentro do cilindro, que sem o auxílio do compressor fica um pouco mais difícil. Então você vai ter que puxar aí umas 20, 30 vezes com ela virada de cabeça para baixo. Quando ela está muito afogada, ela vai ter até excesso de combustível, ela vai acabar pingando combustível aqui pelo buraco da vela. Então daí a gente vai ter que estar puxando até isso aí parar de escorrer esse combustível, né? Puxando em torno de umas 20, 30 vezes, certo, pessoal? Depois é só montar aqui, colocamos a vela de ignição, colocamos o cachimbo da vela, colocada a vela de ignição aqui, então a gente vai manter aqui o sistema de freio travado, certo? A gente vai pegar, acionar o gatilho do acelerador, vai colocar o interruptor de liga-desliga, né? Que ele é conjugado, liga, desliga, afogador, tudo no mesmo interruptor, esse modelo de motosserra. Então a gente vai colocar ele lá embaixo, que é a posição afogado, e puxar um para cima, certo? Então colocamos lá embaixo, puxamos um para cima, como vocês podem ver na cobertura aqui, certo? Lá embaixo ele vai ser afogado, quando você puxa um para cima, ele fica desafogado e em meia aceleração. Isso facilita o motosserra pegar. Então a gente colocou um para baixo, colocou um para cima. Se você deixar aqui embaixo e der uma ou duas puxadas, você vai estar afogando novamente a máquina, ela não vai pegar. Esse processo que a gente fez não vai resolver, né? Então, sempre se atentar. MS 170, 180, você vai colocar lá embaixo com o gatilho pressionado, senão ele não vai descer, certo? E depois você vai voltar né? Você vai voltar uma posição para ele ficar na posição de meia aceleração. Agora essa máquina tem por obrigação de pegar, certo? Vamos lá. Mesma situação, colocamos o pé aqui, tá travado, certo? Ele vai pegar provavelmente meia aceleração, geralmente até faz um pouco de fumaça e tal, porque estava afogado, isso é normal. Desligamos ele. Ó, vamos ligar novamente, agora na posição normal, tá? Não precisa mais travar, porque ele vai ficar na lenta. Desligamos. Perfeito. É isso aí, pessoal. Viram como ele pegou normal? Desafogamos. Então, se o motosserra não tem nenhum problema e que foi afogado, no caso por descuido do operador, que ele, né, acabou afogando a máquina. Por quê? Porque às vezes o pessoal coloca ela na posição de afogado lá para dar a primeira partida do dia, acaba puxando uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Às vezes a máquina dá um leve sinalzinho de querer pegar e a pessoa está distraída, não percebe. E ela continua puxando, puxa mais uma, duas, três vezes, aí a máquina vai afogar. Então, se não fazer esse procedimento que a gente fez, a máquina não vai pegar, não tem jeito. Tá com excesso de combustível, a câmara de combustão não vai dar conta de queimar isso tudo, a máquina não vai pegar. Então tem que fazer esse processo de desafogar. Vocês viram como é simples, funciona perfeitamente, sempre mantendo, no caso da Steel 170 e 180, na posição meia aceleração, porque até você poderia também, né, deixar aqui no caso, ó, desliga, ligou, só não liga. Mas aqui é mais difícil de pegar, né? Depois da máquina ter sido desafogada com o processo que a gente fez, é difícil de pegar, porque sempre tem um excessozinho de combustível. Então se você colocar aqui já no meio aceleração, já vai ter mais passagem de ar, facilita bastante essa máquina pegar. Depois disso, normalmente, só montar ela e tá tudo certinho. Agora, colocamos a cobertura aqui, né? Esse aqui desse modelo aqui é só encaixadinha, a máquina tá pronta, certo? Vamos para a próxima agora, vamos lá, motosserra Makita. Motosserra Makita. O que acontece? O procedimento, gente, é praticamente o mesmo. O que vai mudar? Vai mudar a situação de desmontar a máquina para ter acesso à vela de ignição e vai mudar também a situação de alavancas, porque as alavancas, né, trabalham de uma forma diferente e dependendo das máquinas. Geralmente tem a mesma função, mas umas é na posição inversa, outras tem duas alavancas, uma para afogador, uma para liga e desliga, né? Essa Makita aqui também é conjugada. Ó, o botão aqui de afogador, de liga-desliga, também é um botão só, um interruptor só. Porém, ela já funciona de uma maneira diferente. No caso da Makita, o stop é para baixo. Então, a máquina desligada vai ser para baixo, certo?
a máquina na posição ligada vai ser no meio e a máquina na posição afogador vai ser para cima, só que ela não vai acionar se você não acionar o interruptor. Então você vai ter que acionar o interruptor, o gatilho, o acelerador, né? Você vai ter que apertar o gatilho, o acelerador, e aí sim você vai puxar ela para cima, que ela vai ficar na posição afogador, certo? Essa posição seria no caso da máquina fria, você vai ligar a primeira vez no dia, seria na posição afogador, certo? Aqui ficamos na posição on, normal, e aqui na posição off, certo, pessoal? Aqui agora a gente tem que ter acesso à vela de ignição, né? Porque se a máquina está afogada, a gente tem que ter acesso à vela. Nesse modelo da Makita, a gente tem essa borrachinha aqui em cima aqui da cobertura, então a gente vai tirar essa borrachinha, certo? Tirar um parafusinho que tem aqui no meio da cobertura, é somente o mesmo. Então a gente tirou a cobertura, agora a gente vai tirar a vela de ignição para fazer o procedimento, certo? Lembrando também, pessoal, sempre é interessante tirar também o filtro do ar. Ó, vamos tirar aqui o filtro do ar, que às vezes sai até um pouquinho de combustível aqui pelo carburador, também acaba molhando o filtro do ar, então é interessante sempre também tirar o filtro do ar. Aqui nós tiramos a vela, nesse caso ela está seca, porque essa máquina, como eu falei, ela é nova, ela não está afogada, né? É apenas para mostrar para vocês como é que funciona esse sistema dela aqui, certo? Tiramos a vela, só secar a vela, se você tiver compressor de ar, seca no compressor de ar. Se você não tiver, um isqueirinho ou até no gás da sua casa ali, dá uma esquentadinha que ela vai queimar todo o excesso que tem aqui. Vamos pegar aqui a máquina, botar na posição off, interruptor na posição off, desligado, certo? A gente vai virar a máquina de cabeça para baixo e aquele mesmo processo. Se a máquina estiver muito afogada, vai pingar combustível pelo buraco da vela, né? E se você não tiver auxílio de um compressor, puxar aí umas 20, 30 vezes. Colocou a vela, né? E dá a partida. Caso a máquina não pegue, repita a operação. Porque sem o auxílio do compressor de ar, às vezes dificulta um pouquinho, é difícil de pegar, certo? Se você tiver auxílio do compressor de ar, mesma situação, vira a cabeça para baixo, puxa umas 5, 6 vezes, coloca o duto do ar aqui no buraco da vela e ejeta ar e puxa a máquina ali mais umas 5, 6 vezes também. Ela já vai estar limpando totalmente aí o cilindro, vai ser mais fácil de pegar, certo? Depois disso feito, é só colocar novamente a vela de ignição. Com a vela já colocada, o cachimbo da vela conectado, a gente vai estar colocando o filtro do ar novamente. Se quiser também, para fazer o teste, não precisa colocar, pode deixar para colocar depois, sem problema nenhum, tá? Aqui, pessoal, esse interruptor da Makita, ele tem 3 estágios, certo? Mas ele também faz a mesma função que faria a MS 170 ou 180. Quando você coloca na posição afogador, automaticamente ele vai estar deixando a máquina em meia aceleração. Aqui dentro do carburador aqui, ó, ele tem um sistema que já vai travar a máquina em meia aceleração. Quando eu clicar aqui, ó, pode ver que deu um estralinho, ele liberou a máquina, então ela voltou para a posição normal. Então, a gente fez o procedimento de desafogar a máquina, montou a vela, montou o cachimbo. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar o interruptor na posição afogador e vai voltar para a posição on. Automaticamente essa máquina ela vai ficar em meia aceleração. E ela já vai pegar em meia rotação, não vai pegar na lenta. Por segurança, mesma situação. Vamos travar o freio de corrente. Ó, vamos manter o freio de corrente travado. Vamos deixar então aqui na posição ligado. Lembrando que a gente vai ter que estar colocando para cima e voltando para o ligado. Para ela ficar em meia aceleração para ser mais fácil de pegar, certo? Depois que essa máquina já pegar, é só clicar aqui. Ela já vai liberar e vai voltar para lenta. Mas para ela pegar a desafogada, nós vamos voltar para cima, voltar certo? Ela tá em meia aceleração. A gente vai fazer o mesmo processo. Botamos o pé aqui, travamos a máquina aqui, vamos puxar a ignição aqui, o cordão de partida, automaticamente essa máquina vai pegar. Pegando, aceleramos aqui e soltamos para ela vir para lenta, liberamos o freio, tá tudo certo. Pode estar desligando a máquina, ligando novamente que ela vai pegar já de primeira. Certo, pessoal? Lembrando que essa máquina, ela tem também um injetor de combustível, certo? Quando a máquina está afogada, não é necessário estar ejetando, mexendo aqui nessa bomba ejetora, porque a máquina já tem combustível em excesso, então não tem necessidade de estar bombando isso daqui, de estar bombando o ejetor, né, para puxar combustível. Essa aqui é muito interessante usar quando a máquina está fria, na primeira partida do dia, sim, a gente vai ejetar tal, né, para a máquina ser mais fácil de pegar. Quando ela já está afogada, não é necessário a gente estar ejetando, mexendo nessa bomba que puxa combustível do tanque. Então, a Makita seria isso. Agora a gente só monta a cobertura, finalizamos ela. Pessoal, agora vamos para os Husqvarna modelo 353, certo? Esse motosserra também
tem a mesma situação de bomba de combustível, né, com ejetor. Esse ejetor, mesma situação, máquina afogada, sem necessidade de mexer nele, esquece ele, certo? É interessante usar ele na partida frio, né? Quando você vai dar a primeira partida do dia, então você vai ejetar, né, encher a bomba de combustível aqui, que vai passar pelo carburador e também vai preparar o carburador, certo? Então vamos supor que essa máquina estivesse afogada, né? Então a gente vai tirar a cobertura. Nessa situação aqui da Husqvarna aqui não tem parafuso, então é só destravar. Ó, ela tem 3 travas. Tiramos as que abrimos, liberamos as 3 travas, é só puxar a cobertura, ela já vai sair. Certo? Tiramos a cobertura e aqui nós já temos acesso à vela de ignição, certo? Então a gente vai fazer o mesmo processo, vamos tirar a vela de ignição, mesmo procedimento, né? Soprar a vela ou queimar ela, virar a máquina aqui de cabeça para baixo também, dá 20 a 30 puxadas, caso você não esteja compressor de ar. Se tiver o compressor de ar, então é mais prático, como já expliquei nas outras, né, pessoal? Então tá tudo bem tranquilo. O que vai mudar aqui nessa máquina para as outras aqui é a situação de alavancas também, ó. A situação de alavancas aqui da Husqvarna também é um pouco diferente. Esse é um interruptor duplo conjugado, certo? São 2 interruptores aqui. Então nós temos a alavanca do afogador, que seria essa azul aqui, né? Então a gente vai estar puxando essa alavanca aqui quando a máquina está fria, para estar dando a partida a frio nela. Quando você puxa essa alavanca aqui, automaticamente ela já aciona o interruptor para a posição ligado, certo? E ela também bloqueia o carburador na posição meia aceleração. Como é que a gente vai fazer então para a gente estar desafogando essa máquina? Fizemos todo o nosso processo lá. O que a gente vai fazer? A gente vai puxar o botão do afogador e vai empurrar ele para dentro novamente. Isso faz com que a motosserra fique na posição ligada e a posição de meia aceleração também fique acionada. Quando a gente clicar aqui, ela vai voltar para lenta. Pode ver que vai dar para soltar até um estralinho, ó. Ele dá um leve estralinho que ele libera o sistema de bloqueio do carburador em meia aceleração. Então essa é o único ponto dessa máquina. A gente vai estar, desafogou ela, puxou a alavanca do afogador e empurrou de volta. Travou, botou no chão, mesmo procedimento. Vamos puxar 2 a 3 vezes, né? Essa máquina já vai pegar. Lembrando que essa máquina também, ela tem um sistema de alívio, certo? Para a partida, para o operador ter uma partida mais leve, mais cômoda. Eu não aconselho usar esse sistema de alívio de partida quando a máquina está afogada. Melhor deixar ele na posição normal, porque pode dar pouca compressão ali dentro. Com a máquina afogada dificulta ela um pouquinho a pegar. Quando está em condições normais, sim, clica-se no botão de alívio, você puxou, a máquina pegou, ele normalmente ele já vai vir para fora com a própria compressão do motor, vai ficar leve para dar partida e vai funcionar normalmente. Quando a máquina está afogada, não é aconselhado a gente estar acionando esse sistema de descompressor aqui, certo, pessoal? Melhor deixar ele na posição normal, a máquina vai pegar com mais facilidade, certo? Feito isso, somente montar a máquina novamente. Lembrando também, né, pessoal, se quiserem tirar o filtro do ar, de repente, se ela está afogada, também é interessante. Nesse modelo aqui é só, ó, com a mesma própria chave de vela, também só clicar aqui, puxar para cima, o filtro do ar já vai sair. Então na posição, na hora de desafogar a máquina, é interessante tirar ele, porque pode voltar combustível aqui, acabar umedecendo, molhando todo o filtro. É interessante acabar tirando também. Lembrando daí que no caso, na hora de fazer o procedimento de desafogar ela, colocá-la de cabeça para baixo, o interruptor precisa estar na posição desligada, certo, pessoal? Ó, nesse caso, para baixo, que a Husqvarna até indica aqui também, ela tem um stop indicando que o botão vermelho para baixo na posição desligado. Não podemos estar fazendo o processo dela de desafogar com a alavanca puxada, nem mesmo com o botão na posição ligado, que pode ser também até perigoso, porque tem a faísca que o cachimbo vai produzir ali, o cachimbo da vela pode acabar até incendiando a máquina. Então é interessante, né? Importante não esquecer sempre o interruptor na posição off, desligado, certo, pessoal? Vamos lá para a Vulcan. Bom, aqui nós temos a Vulcan, é uma 450, né, 45 cilindradas. Essa máquina aqui, ela se assemelha muito às máquinas importadas. Aí tem muita máquina, muita marca que ela tem as características dessa máquina: interruptor, botão de afogador, né, sistema de filtro. Todas elas são muito semelhantes. Então, explicando essa aqui, você pode ver que se o desenho dela for parecido, vai ser mais ou menos a mesma situação. Então, para a gente desafogar essa máquina, vamos supor que ela estaria afogada, né? A gente vai estar tirando o filtro do ar. Nesse caso, já para a gente tirar a vela de ignição, a gente tem que tirar o filtro do ar, porque ele fica em cima aqui do cachimbo da vela, certo? Tiramos aqui o filtro do ar, tiramos aqui a vela de ignição, mesma situação anterior,
sopramos a vela aí com um compressor de ar, ou senão queimamos ela aí para tirar o excesso de combustível. Aqui, vamos se ater que na hora que a gente for desafogar essa máquina, ela precisa estar com o interruptor para dentro, o interruptor do afogador, né, a alavanca do afogador para dentro na posição de desligado, e o interruptor liga desliga na posição para baixo, off, desligado também. Certo, pessoal? Sempre até interessante também dar uma acionadinha aqui no gatilho acelerador para ver se não está bloqueado aqui o sistema de afogador dela. Então, uma acionadinha aqui só para garantir. Posição desligado, interruptor alavanca de afogador para dentro. Eu já costumo pegar aqui o cachimbo da vela aqui, encaixar ele aqui em algum lugar para ele não acabar vindo combustível para cima dele, certo, pessoal? Ou também pode estar segurando ele aqui para fora da máquina, né? Não é interessante deixar aqui porque às vezes o combustível do cilindro vai acabar caindo dentro e daí não é interessante também, né? Tá caindo combustível aí dentro do cachimbo, onde vai faísca, pode até provocar um incêndio depois e tal, né? Então é interessante sempre manter ele para fora da máquina. Vamos encaixar algum lugar aqui que a gente saiba que não vai cair combustível em cima dele. O procedimento é aquele, a vela a gente já fez aqui, a máquina. Posição desligada, interruptor, alavanca do afogador para dentro, posição off, também mesma situação, vira de cabeça para baixo, vai puxar essa máquina aqui aí umas 20, 30 vezes, caso você não tenha um compressor de ar. Se você tiver um compressor de ar, 5 ou 6 vezes, ejeta ar aqui dentro, puxa ele igual a gente fez nas outras, tá tudo certo. Feito isso, a gente vai estar colocando a vela de ignição, já com o cachimbo também colocado, tudo certinho, né? E daí para dar partida nela, que ela está afogada, o que a gente vai fazer? A gente vai travar a máquina, certo? Para a gente não ter nenhum risco aqui com a corrente, né? De acidente e tal. A gente vai ligar o interruptor, certo? Na posição on. E a gente vai fazer o mesmo procedimento aqui com o interruptor que a gente fez na Husqvarna. As alavancas são diferentes, mas o processo é o mesmo. A gente vai puxar o botão de afogador até ele dar um estralinho, dá para escutar que ele dá um estralo. Vou fazer novamente. Ó, ele dá um estralinho, então você puxou ele até ele dar esse estralinho e depois você empurra de volta. O que isso vai fazer? Vai bloquear o eixo do carburador e ele vai ficar em meia aceleração, mesma situação que o outro. Quando a máquina pegar, você vai acionar o gatilho de acelerador e ele vai liberar o carburador e ele vai voltar para lenta, vai fazer aquele estralinho característico também. Ó, esse estralinho que ele fez ali é que ele está liberando o eixo ali no meio de aceleração, né? Ó, liberou o carburador. Então, para a gente fazer ela pegar, a gente vai puxar o interruptor, a alavanca do afogador e empurrar ele para dentro novamente. Interruptor na posição on, ligado, mesma situação. Botamos o pé aqui e é só a gente puxar. Puxou essa máquina aqui 2, 3, 4 vezes, ela vai pegar. Ela pegando, você clica no gatilho acelerador para ela voltar para lenta. Voltando para lenta, você libera o freio, está pronta para o uso. Observação: se você fazer o processo de limpeza aqui, desafogar, né, limpeza do cilindro lá dentro, desafogar a máquina, você fez todo esse processo como eu falei aqui, você colocou lá, deu 5, 6, 7, 8, 10 puxadas, ela não pegou, não adianta insistir, pessoal, vai ter que tirar a vela e vai ter que fazer o processo tudo novamente. Como eu falei, com auxílio de compressor de ar, não tem erro, na primeira vez sempre vai dar certo. Mas se você não tiver o compressor de ar, às vezes na primeira tentativa não vai dar certo. Você vai ter que tirar a vela novamente, né? Fazer aquele processo tudo de novo, que a máquina vai pegar. Se não pegar na primeira, talvez você tente mais uma vez, vai dar certo. Só que às vezes não dá na primeira, porque não secou todo o combustível, não tirou tudo que tinha lá dentro, ainda ficou algum excesso lá e ela acaba não pegando. Certo, pessoal? Mas esse é o procedimento, vai dar certo. Depois de testar a máquina, pegou, só a gente montar de volta. Fechou. Máquina montadinha, certinho. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né? Então a gente ensinou aqui em 4 modelos de máquina, 4 marcas, né? Como é que a gente faz para desafogar essas máquinas, certo, pessoal? Então, se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho das notificações para estar recebendo aí os nossos novos vídeos e compartilhar com o pessoal aí para fortalecer o nosso canal. Um abraço e até a próxima.